Desde já quero lhe pedir para se inscrever no nosso canal, clicando no sininho, e receberá novas notificações sobre os nossos vídeos. Você está preparado para a vinda do Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 14 em diante. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com eles, ou seja, os mortos. Dize-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, se lamentarão muito sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfacerão, e a terra e as suas obras e tudo o que há se queimará. Irmãos, você está preparado para a vinda do Senhor? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa. Se você ainda não confessou os seus pecados, confesse. Ainda há tempo para você se arrepender. Se você está assistindo este vídeo, saiba que o Senhor, Ele é contigo e Ele tem prazer de te abençoar. O Senhor não criou o inferno para os homens, mas Ele criou para os demônios e está dando oportunidade para os homens se arrependerem, oportunidade para os homens se voltarem para Deus, para viverem com o Senhor nos céus. Mas o pecado afasta o homem de Deus. O pecado corrompe o homem e não deixa com que o homem olhe para Deus. Olhe este vídeo e entenda o arrebatamento. Deixe os seus comentários. Fale, compartilhe. Fale do Evangelho de Cristo para aquelas pessoas serem alcançadas assim como você está sendo. Ainda há tempo de se arrepender. Olhe para a Bíblia e tudo está lá. A vinda do Senhor está próxima. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Você está preparado para a vinda do Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 14 em diante. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com eles, ou seja, os mortos. Dize-vos, pois, isso. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquelas que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo do 1. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os sinais virão nos céus. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta arca foi construída nos Estados Unidos e serve como um local de turismo. Foi feita a réplica semelhante à Arca de Noé, que foi construída por Noé a pedido de Deus. Foram gastos 100 milhões de dólares e foi erguida no Parque Religioso nos Estados Unidos, na cidade de Williamstown, com 300 covados de comprimento, 50 de largura e 20 de altura. As unidades de medida arcaica sugerida pelo Antigo Testamento. Uma nova Arca de Noé acaba de ser inaugurada na cidade americana de Williamstown. A embarcação é o carro-chefe do parque temático religioso Ark Encounter, e sua construção, que levou 6 anos, custou 100 milhões de dólares, cerca de 550 milhões de reais. E as obras foram financiadas por doações. Os funcionários que trabalham no parque precisam ser cristãos e conhecer a história de Gênesis e crer na Bíblia. Quanto tempo Noé levou construindo a arca? Em Gênesis 5, versículo 32, diz: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cão e Jafé, seus 3 filhos. A Bíblia nos dá como base quantos anos Noé tinha quando entrou na arca. Em Gênesis 7, versículo 6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. De 500 a 600 anos, já temos aí as provas de que Noé levou 100 anos para a construção da arca. Mas e os 120 que muitos falam que poderia ser 120 anos? Está em Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde diz o Senhor que o homem viveria 120 anos. Então chega-se à conclusão de que poderia também ser 120 anos, mas a Bíblia
não nos relata exatamente o tempo que durou a construção. Tecnologia invadiu a Terra. Pessoas que passam horas, dias, meses em seus computadores, em seus telefones, alienados de tudo, vivendo um mundo irreal, um mundo de narcisismo, um mundo de homens amantes de si mesmo, homens que não estão preocupados com o seu próximo, com o seu futuro, passam horas e horas distraídos em redes sociais, adulterando, exibindo o seu corpo, exibindo suas fotos, suas selfies, criando um mundo imaginário de somente coisas boas, um querendo ser maior e melhor do que o outro, competindo nas redes sociais com seguidores, pessoas famosas que querem buscar a sua própria fama, amantes de si mesmos, homens que amam a si mesmos. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Muitos ficarão neste mundo que será somente de angústia e dor. Muitos procurarão suas esposas, seus esposos, e não encontrarão. Procurarão seus filhos e já não estarão mais aqui. Procurarão o pastor, a igreja, aqueles que evangelizavam, que anunciavam as boas novas, e não encontrarão. Será um dia de grande tristeza para os que ficarem, e nós estaremos com o Senhor nas nuvens. Se prepare, igreja, para o dia do arrebatamento. Havia um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo mendigava ali na porta daquele homem rico as suas migalhas, pedia algo para comer. Os cachorros lambiam as suas chagas da miséria que aquele homem vivia. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23 em diante, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente recebeu males, e agora este é consolado e tu atormentado. Irmãos, o inferno é real, rabassou decai. Aquele homem viveu no luxo e na riqueza, não lembrou-se de fazer nada pelo seu próximo, quando ele tinha de tudo. Mas no dia que Lázaro morreu, que o mendigo morreu, ele estava com Abraão aos céus,
E segundo esta passagem, o que nós entendemos é que dos céus, do reino dos céus, existe um abismo que nos separa do inferno, e de lá do céu, onde estava o reino de Deus, estava Lázaro com Abraão, o Abraão aquele da promessa, o Abraão da Bíblia, e de lá ele avistava quem estava no inferno, e aquele homem rico estava atormentado naquele inferno. Não brinque com a sua salvação, não brinque com os dias que Deus tem te dado na terra para viver. Faça algo para que você não venha se arrepender, para que você não venha ser condenado ao inferno. Gálatas capítulo 5. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Vivei no Espírito e não na carne, porque os que praticam tais não herdarão o reino do Deus, não herdarão o reino dos céus. Vivei em Espírito. Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, e haverá também coisas espantosas, e grandes sinais no céu. Assim são os sinais que haverá na terra, sinais do final dos tempos. Estejam atentos ao que está acontecendo, não fique desapercebido. Romanos, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e a incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contendiosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Apocalipse, capítulo 9. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem.
E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Rabassou decai, o fim está próximo, o fim está próximo, se prepare, igreja, será um dia de dor e de tormento para aqueles que ficarem, porque nós vamos subir com o Senhor num piscar de olhos e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Apocalipse capítulo 20. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quais são as obras que você tem feito? O que você tem feito para o seu próximo? Você tem ido buscar as almas? Você tem pregado o evangelho? Você tem vendido a palavra de Deus? Você tem mentido? Você tem se prostituído? Você tem feito coisas que desagradem ao Senhor? Ou você está com as suas vestes limpas? Porque haverá o dia do juízo e o fim está próximo. Se prepare, igreja. Misérias e destruições, catástrofes, terremotos, inundações, cidades inteiras sendo destruídas, como na Ucrânia, guerras que estão sendo feitas atualmente, guerreiros que têm morrido em combate, pessoas que têm combatido contra o inimigo invisível, contra o inimigo de armas nucleares poderosíssimas, nações contra nações, reinos contra reinos. Lucas capítulo 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Ore, busque mais, evangelize mais, pregue mais, louve mais, adore mais, agradeça mais. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Arabassou decai. Os crentes vão desaparecer, a igreja vai subir, aqueles que estiverem com as suas vestes limpas, consagradas, com seu coração puro, terem feito suas obras. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não bastará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os crentes vão desaparecer. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor. Quando virá o Senhor da casa? Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mateus
Provérbios capítulo 25. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Temos vivido os tempos difíceis, tempos de opressão, de perseguição, onde muitos têm sofrido, têm chorado, têm vivido em constante agonia, sem resposta das situações que têm vivido. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E muitos dirão naquele dia, Apocalipse capítulo 6, do versículo 16, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Prepare-se, igreja, porque o Senhor está voltando. Jesus está voltando para arrebatar um povo santo, o sacerdócio real. Prepare e veja como está a sua vida diante do Senhor. Veja como está a vida que você está vivendo. Rabassou decai. Creia que o Senhor está voltando. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para te tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Rabassou decai. Cuide a tua coroa. Ame a tua coroa. Ame o teu ministério. Ame o teu próximo. Tome posse da tua vitória em Cristo Jesus. Guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. A igreja vai subir. A igreja se encontrará com Jesus nas nuvens. Eu sou a igreja, você é a igreja. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E este corpo irá subir. Iremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Você está preparado? Você está preparado se o Senhor chegar hoje? Se chegar neste momento, Rabassou decai. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, para dar contas do que fizemos com a nossa vida, com o nosso corpo, o que fizemos com a nossa saúde. Muitos têm fumado, bebido, se drogado. Tudo isso será apresentado diante de Deus, onde teremos que comparecer diante do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 34 em diante. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Creia no Senhor Jesus Cristo, a sua vinda está próxima. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ore mais, jejue mais, evangelize mais, pregue mais, adore mais. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa.